Gente, meu Deus do céu. Eu tô tentando correr atrás de prejuízo. Leitura atrasada, vida atrasada, bocado de coisa atrasada. Agora eu vou estar lendo Cash Bell, o volume 2. E para quem não lembra da história, para quem não conhece Cash Bell, aqui temos crianças mamudos que são jogadas no mundo humano com um livro. E o objetivo dessas crianças é se juntarem com um humano. Elas vão ser criadas por esse humano, né? E vão fazer batalhas. Para dessas batalhas, no final, sobrar uma dessas crianças que vai se tornar o novo rei do inferno. Então, é um jogo que acontece a cada 1000 anos. Então, a cada 1000 anos, essas crianças são jogadas na Terra, criadas por um humano, e fazendo essas batalhas. É basicamente isso. Só que aqui nosso protagonista, o Cash Bell, ele é salvo pelo pai do protagonista, no caso, o Kiyomaru, né? E o pai do Kiyomaru acaba ajudando o Cash, e o Cash, como agradecimento, diz que vai ajudar o Kiyomaru a ser mais sociável, a ter mais amigos. E aqui começa a jornada dele. É basicamente isso, mas já tem um vlog de leitura, eu leio no primeiro volume. Aqui eu vou ler o segundo, aqui eles chamam a batalha. O primeiro volume terminou de um jeito, que eles já estão pegando a batalha. E aqui, eu tenho com certeza, não, eu já vi essas coisas que tá acontecendo nesse mangá no anime, só que eu não lembro de muita coisa. Então eu vou estar lendo agora o segundo volume, eu vou atualizando aqui pra vocês. Gente, passando pra atualizar, eu tentei colocar ring light, mas assim, ela tá de um jeito tão estranho. E no modo noturno, é porque assim, tá ligado, mas eu ainda acho que o modo noturno ainda tá meio assim. Eu não sei se eu deixo no noturno ou se eu boto... Acho que vou deixar no noturno mesmo. Enfim, acho que tá dando uma clareada, né? Deixa eu ver. Pronto, aumentei um pouquinho. Terminei o volume 2 de Cash Bell. Eu coloquei no saquinho do volume 3. Eu tirei o volume 3 e coloquei no saquinho. Mas enfim, terminei o volume 2 e, nossa senhora, vocês têm que descobrir porque esse negócio tá maravilhoso, tá maravilhoso. Eu tinha dito a vocês que eu já assisti o anime até o episódio 16 e aconteceu muita coisa nesse segundo volume que, se eu não me engano, onde eu parei o episódio 16 é na parte que o Kiyomaru tá indo pra acampar junto com a turma dele. E essa parte aparece sim o acampamento e tudo mais, só que no anime tá diferente do mangá. Mas, tirando isso, eu adorei. E fora que depois disso acontece muita coisa nova, né? Essas duas personagens principais eu já sabia quem era, mas passou essas personagens principais, tudo que aconteceu é novo. Realmente, estou entrando já num novo universo, porque agora eu não sei o que esperar, eu não sei o que é que vai vir depois do que aconteceu aqui. E uma coisa importante que foi agora citado. Dois mamodos, um mamodo, no caso, tinha comentado que tinha visto uma pessoa, um mamodo, parecido com o Cash na Europa. E quando o Kiyomaru encontrou com a Tio, que é essa mamoda aqui, da capa, ele queria fazer algumas perguntas pelo Cash, né? Porque o livro acendeu falando que 70 mamodos passaram na segunda seleção. Então, são 100 mamodos, se eu não me engano, era 100 mamodos, mais ou menos. E 70 ainda continuava com a disputa para se tornar o rei Mankai, né? Então, todos os portadores do livro mostraram isso, mostrou assim os principais personagens que já apareceu, né? E mostrou assim um pequeno uma sombrinha dos outros mamodos. Então, a gente não sabe quais são os próximos. O Kiyomaru tá querendo saber mais sobre o Cash, porque eu não lembro se eu já comentei com vocês, no começo do mangá em si, o Cash é encontrado pelo pai do Kiyomaru. Só que depois que ele acorda, o pai do Kiyomaru cuida dele e tudo mais, depois que ele acorda, ele não lembra de nada do que aconteceu ou porque ele foi parar naquele canto. Então, basicamente, o Cash teve uma memória de tudo o que aconteceu quando ele estava lá no mundo do demônio e ele não sabe como parou ali, né? Tanto que é a partir dessas perguntas que o Kiyomaru quer saber mais sobre o Cash, como ele era no mundo Mamodo, então não tinha muita diferença, tipo, o Cash é o mesmo, é a mesma coisa que é aqui no mangá que a gente vê. Ele é medroso com as coisas, ele é brincalhão, sempre brincando, e
uma coisa que eu achei interessante é porque no mundo Mamodo, o Cash, ele era bem fraquinho, né? Mas, apesar dele ser um Mamodo fraco, ele sempre se metia naquelas coisas que ele achava uma injustiça. Por exemplo, se tivesse um Mamodo sofrendo bullying e ele achasse que aquilo que estava acontecendo ali era errado, mesmo ele sendo fraco, mesmo ele não tendo tanto poder, ele ia lá e ajudava, porque para ele aquilo estava errado. E o Cash aqui é a mesma coisa. Mesmo que ele não lembre, ele sabe que tem umas coisas que é certo e sabe que tem umas coisas que é errado. Então ele é a mesma pessoa. O problema é que ele não lembra do passado dele. E agora temos um porém. Quem é esse menino que é parecido com o Cash? Porque a Tio, ela comentou que, tipo assim, por fora ele é igualzinho o Cash, mas por dentro ele é uma pessoa má. E pelo que ela soltou aqui umas coisinhas, possa ser que seja um irmão do Cash, um irmão que é parecido com ele, eu acho, né? Porque ela disse que o Cash tinha uma família, só que parece que tinha um irmão. E esse lance das primeiras do Mamodo, eu pensei que era tudo uns pais só, sabe? Tipo, um pai, todo. Tem um rei demônio, mas dentro do mundo do demônio tem várias famílias e esses Mamodos aí que são jogados lá no mundo dos humanos. Mas enfim, aconteceu várias coisas, teve umas coisas bem para descontrair, então não teve tanta batalha agora no finalzinho, na metade do finalzinho no mangá. E o Kiyomaru foi para a Inglaterra, porque o pai dele tinha mandado uma mensagem para ele, falando para ele passar uns dias lá com ele na Inglaterra e tudo mais. E ele foi especialmente para passar uns dias com o pai, mas também para saber mais sobre o Cash Bell, porque tudo aconteceu na Inglaterra. Então, tipo, o Cash apareceu na Inglaterra, o pai dele ajudou ele na Inglaterra. Então, a resposta que o Kiyomaru quer saber sobre um menino parecido com o Cash tá na Inglaterra. Porque, pelo que a Tio falou, a pessoa se parece com o Cash, mas é uma pessoa ruim. E tipo, o Cash Bell, ele é uma pessoa boa, ele luta por aquilo que é justo. Então, se tem uma pessoa ruim que tem o mesmo rosto do Cash, eu quero saber como é que vai ser isso e como o Cash vai reagir a isso, né? Enfim, aqui no volume 2 o Kiyomaru já chegou na Inglaterra. Sério, eu não me aguento não com essa presepara do Kiyomaru com o Cash. Mas enfim, a bolsa do Kiyomaru foi roubada, então aconteceu várias coisas aqui. E, enfim, depois disso, o Kiyomaru foi lá na escola, onde o pai dele dá aula. Só que chegando lá, ele descobriu que a sala estava toda bagunçada, então meio que ele desconfiou de algumas coisinhas e parece que o pai dele foi sequestrado. Agora fica a questão, o pai dele foi sequestrado por quem? Por um Mamodo? Ou foi outra pessoa que tá ali? Eu creio que seja pelo Mamodo, porque tinha uma pegada estranha, mas também pode ser outra coisa, né? Mas, enfim, eu acho que deve ser o Mamodo. Agora tem a grande questão, por que querem sequestrar o pai do Cash, do Kiyomaru? Não sei. E não sei se vamos saber. Mas, enfim, é isso. Tá aqui a atualização do segundo volume. Eu tô achando muito, muito bom ler Cash Bell. Eu tô assim, ó, maravilhada. E agora eu vou pegar o volume 3. Agora são 10h32 da noite. Eu tô sem sono, então eu vou ler até onde der. Então, aqui no volume 3, eu vou entrar no escuro, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas, pela essa capinha aqui, eu acho que o... Barco Borgore! Boing, boing! Boing, boing! Vai aparecer de novo com... Ah, eu esqueci o nome dele. Nossa, essa dupla é muito engraçada. Essa dupla é muito engraçada, meu Deus do céu. Enfim, pela capa, então eu creio que eles vão aparecer aqui, né? Como o Kiyomaru tá na Europa, é provável que esses personagens também estejam, porque igual a Tio, a Megumi, no caso, a Megumi, ela é cantora. E tem uma Mamodo também. E aqui também o Palco Facuori, sei lá como pronuncia o nome dele, Boing Boing, ele também é cantor. Então, tipo assim, ele tava na Itália, aí eles vieram pro Japão só pra derrotar o Cash Bell, que ele apareceu no segundo volume. Então ele veio pro Japão só pra derrotar o Cash. Só que assim, esse carinha aqui, que eu esqueci o nome dele, é Kahagome, alguma coisa assim. Ele é bem fraquinho, ele é bem mais fraco que o Cash. Então, tipo assim, os poderes dele, até agora só tem 2 poderes, né? Então, assim, não foi um poder muito grande. Ele tem um poder de se transformar em uma pessoa e o segundo poder de encolher. Então, assim, eu quero saber
quais são os outros poderes dele também. Mas eles são uma dupla bem engraçada. Eles são uma dupla assim bem... Nossa senhora. E como eles apareceram aqui, então eu espero que eles apareçam aqui na história em si. Porque, né, eu gosto. É isso, então, fim. Eu vou agora ler o volume 3 de Cash Bell. Boing, boing. Boing, boing. Eu adorei esse volume. E, como eu falei, o Boing Boing apareceu de novo aqui. Eu achei bem interessante a forma que ele apareceu. Eu pensei que ia ter outra batalha, mas... Nossa, o Kiyomaru é muito engraçado, sério. O Kiyomaru, ele é surpreendente engraçado. Aí juntou o Kiyomaru e o Falcore. Nossa, só deu assim, grandes risadas. Eu adorei o volume 3. Tudo que apareceu aqui eu não tinha visto, então foi um mundo totalmente novo. E tem uma coisa que eu já tinha assistido no anime, que tem um personagem, que é uma menina aqui, que ela tem um mamodo bem assim, punkzinho, sabe? E ela aparece no início e mostra um pouquinho do passado dela. Então, esse passado dela mostrou aqui, agora no terceiro volume do mangá. Mas do anime, lá nos 16 episódios, já mostra um pouquinho lá do passado dela. Então, gostei da forma que foi colocada no anime. Mas enfim, a história em si foi incrível, eu adorei. Teve muitas coisas aqui que deu um pouquinho assim de quero mais. E o final me deixou assim, bem assim, sabe? Porque... Aí eu tô rindo. Eu tô rindo com eles dançando aqui. Mas enfim, o final terminou de um jeito que eu não sei o que esperar. Porque apareceu um novo Mamodo, né? E esse novo Mamodo, que apareceu aqui no final, ele disse que não gosta de lutar. Mas a partir do momento que o Kiyomaru falou que ele não gosta desse lance das lutas, mas pelo fato do Cash ter ajudado ele, ter feito várias coisas, ele quer que o Cash se torne rei para se tornar um rei gentil. Aí ele meio que mudou um assunto lá e falou, já que você quer que o seu Mamodo seja rei, então vamos lutar. Então eles estão lutando agora. Não sei como é que vai ser essa luta, mas temos muitas coisas que vai rolar aí, muitas cabeças vão rolar. O Kiyomaru foi na Inglaterra e, como eu tenho falado para vocês, tem um menino sim que é realmente igual ao Cash Bell. Eles foram lá no local onde o Cash Bell foi encontrado e ele meio que lembrou do local ali e por que ele estava ali. Só que ele não tem lembranças do mundo Mankai, de quando ele estava lá no Mankai. E no caso, o Mankai é o mundo dos demônios lá. Ele não tem lembrança disso. Ele viu um local lá, onde ele foi atingido por um raio, e ele lembrou o porquê ele foi atingido. E ele disse, tinha realmente um menino muito parecido comigo, só que não era eu. Ele era bem malvado. E esse cara, esse menino que é parecido com o Cash Bell, pelo que aconteceu aqui, ele tem os mesmos poderes. Então, ele tem o mesmo poder do Cash Bell, só que ele é 1000 vezes mais forte do que o Cash Bell. Então, ele soltou um raio aqui, minha filha, que é um Zakeru. O Zakeru é um do primeiro feitiço lá do Cash Bell, que é muito superior ao do Cash Bell. Então, o dele, ele é superior. Então, eu acho que se ele tiver o mesmo nível de poder do Cash Bell, então, assim, não sei o que esperar. Só que eu tô em dúvida. Ele é realmente parecido. Só que quando o Cash viu ele ficou, esse menino é parecido comigo e não sei o que, quem é você e tudo mais. E agiu como se ele fosse amigo e tal. Mas eu fiquei perguntando, se for realmente irmão do Cash Bell ou irmão gêmeo, o Cash Bell era pra ter lembranças dele, né? Antes das memórias de ele ser roubada, porque ele chegou dizendo que estava procurando o Cash Bell, que estava odiando ele, e odiava ele por tudo, e ia tirar as memórias do Mankai. Tanto que ele ia matar o Cash Bell para mandar pro mundo dos demônios, só que ele escolheu tirar as memórias dele, apagar, e meio que o Cash ia ser atacado pelos outros Mamodos, sem saber o motivo de estar sendo atacado, e ficar ali a deriva, nos humanos, né? Porque, querendo ou não, o Cash ele é uma criança bem inocente para muitas coisas. Mas a sorte dele foi que ele foi encontrado pelo pai do Kiyomaru. Então,
por conta disso, o Cash não ficou sozinho, conseguiu encontrar o Kiyomari, então eles formaram uma dupla maravilhosa. Eu gostei bastante disso. Agora, assim, o carinha, o menino, ele é realmente muito, muito parecido com o Cash, mas a única diferença que tem, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas tá bem no início. A única diferença aqui é que os olhos dele são diferentes. Somente. Ó, deixa eu ver se eu mostrar. Tá vendo? Ele é realmente, ele é muito parecido com o Cash, mas ele usa uma roupinha branquinha e tal, e tipo, os olhos dele são de um jeito diferente. O Cash Bell, ele já é totalmente. Deixa eu ver aqui, ó. Se você for olhar, tá aqui o Cash, ó. Tá vendo? Ele é realmente parecido com o Cash, mas eles têm umas semelhanças. Tipo, o Cash tem o cabelo mais curtinho, a roupa é preta e o olho do Cash é bem diferente. E esse menino aqui, ele tem um jeito bem mais, né? E eu quero saber mais sobre ele. Eu tô quase certeza que esse carinha é realmente irmão dele. Então, não sei. Vamos soltar aí, né? Enfim, terminou agora dessa batalha. Eu agora terminei de ler Cash Bell, tenho que pegar os próximos volumes. E vai ser uma jornada muito, muito divertida ler este mangá. Mas tá aqui finalizado Cash Bell com sucesso. Eu tô muito feliz e tô triste porque eu vou dar uma pausa agora, né? Até eu conseguir comprar os próximos volumes. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou matar a minha saudade terminando o anime, né? Então, é isso, gente. É isso que temos pra hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. Ative o sininho, se inscreva no canal para não perder notificação de quando sair vídeo novo por aqui. E é isso. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.